boa noite a todos que estão entrando. Eu estou dando um tempinho para a gente começar a palestra, o bate-papo. É o tempinho do pessoal chegar. Enquanto isso, eu gostaria de quem está assistindo, tá tudo beleza? O áudio está chegando beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo tranquilo? Pronto, beleza. Ok. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos e aí, à medida que o pessoal começar a chegar e aproximar e aconchegar, a gente começa, certo? Pronto, beleza. Ok. Boa noite Helena, boa noite pessoal que está chegando. Conforme eu estou falando, estou dando uns 2 minutinhos aí para o pessoal chegar e a gente começa de uma vez só, certo? Para poder não interromper o raciocínio, eu tenho que voltar, vai ser um bate-papo. Então, quando a gente começa de vez. Dá uns 2 minutinhos aqui. 8h03 a gente começa. Bom, vamos lá então, certo? Em respeito ao horário, à pontualidade. A gente sabe que a gente não pode atrasar trabalhos espíritas, então vamos começar, ok? Eu gostaria de pedir a todos os presentes que nesse momento fechassem seus olhos e elevassem seus corações aos céus e pensassem na presença do nosso Divino Mestre Jesus nesse lugar. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a presença dele principalmente, a presença dos mentores espirituais da casa, a presença dos trabalhadores de luz que se fazem presentes e que sem eles as conduções dos trabalhos espíritas não seriam possíveis. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente com vida, novamente com saúde, no meio desse caos que a gente está passando. A gente ter saúde hoje em dia é fundamental. Gostaria de agradecer a oportunidade de dormir e acordar bem, dormir e acordar alimentado. Gostaria de agradecer a oportunidade de dormir e acordar em um lar, em um teto. Gostaria de agradecer a oportunidade de amar e de ser amado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar sempre presente, compartilhando conhecimento e estar sempre presente, ainda mais aprendendo com vocês. Que a presença do Mestre Jesus se faça sempre presente em nossa vida, nessa semana, hoje e sempre. Vamos lá, vamos iniciar. Eu gostaria de agradecer primeiro ao convite da casa, na pessoa de Vanusa, que me fez esse convite. Ela me viu fazendo uma palestra no Caminho da Luz de Maracás e estendeu o convite para estar com vocês aqui nesse momento. É sempre um prazer, sempre uma honra. A gente está falando num centro, de uma casa espírita muito antiga, muito tradicional, e que sempre quando eu via de fora, sempre tinha vontade de estar participando, e agora estamos iniciando esse problema, esse, esse relacionamento, e é fundamental para mim, é fundamental esse tipo de interação. Quando eu falo problema, porque para mim é um problema estar falando em live, não é uma coisa que eu estou acostumado, não é uma coisa que eu gosto muito. Obrigado, Vanusa. A disponibilidade, o convite é todo meu, o prazer é todo meu. Não é uma coisa que eu gosto muito de estar falando na live, eu estar falando durante 1 hora para uma tela de um celular me vendo
Não é uma coisa muito narcisística, que eu sinta muito prazer de estar fazendo, mas momentos delicados, né? Pedem atitudes delicadas. Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por um momento extremamente difícil, onde todos os cuidados são poucos ainda, vidas humanas estão se perdendo. Nós sabemos por quê, mas ainda assim vidas humanas estão se perdendo. E nós temos que nos reinventar, né? O lado bom dessa pandemia é que os centros conseguiram trazer palestrantes excelentes e com custo muito baixo, reduzido, inexistente, e palestrantes que o trabalho só era a disponibilidade de agenda, né? Porque, por exemplo, a gente consegue hoje ouvir uma palestra, uma live ao vivo de um palestrante do outro lado do país, do Rio Grande do Sul, por exemplo, e só funciona só por disponibilidade. E a gente sabe que os trabalhadores espíritas são sempre disponíveis, né? Então, novamente, é um prazer e vamos conversar. Quando o Vanusa me perguntou qual o tema que eu gostaria de estar falando, eu falei o Cristo Consolador, logo de imediato, o Consolador Prometido, o capítulo 6 do nosso Evangelho, porque foi um capítulo que, para mim, mudou minha vida. Em meios de 2001, eu estava meio perdido, tive problemas familiares, tive problemas de ordens diversas, e, novamente, como várias pessoas, eu busquei na religião e na fé a saída para os meus males, a cura para minhas dores. E eu fui numa palestra no Centro Espírita de Ubaitaba, no Centro Espírita Allan Kardec. Eu sou baitabense, estou morando em Maracás, mas eu não tenho muito orgulho de falar que eu sou cria do Centro Espírita Allan Kardec de Ubaitaba. Sou baitabense com muito orgulho. E eu frequentei uma palestra e o palestrante estava falando exatamente sobre esse tema, sobre o Cristo Consolador. E foi uma coisa que meio que deu um start, meio que mudou minha vida. Porque eu entendi que a razão da dor e do sofrimento que eu estava passando naquele momento era justificado. E isso foi em 2001. Em 2001 para cá eu comecei a estudar, comecei a frequentar, comecei a participar. E novamente foi um start, foi um divisor de águas em minha vida. E se não fosse o Espiritismo. Ô Ricardo, muito obrigado, vou te ver também, amigo. Estive em sua casa, mas você não tá, mas semana que vem eu tô aí de novo. É, voltando, foi um divisor de águas muito grande. Uma vida antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. E muito se deve a esse capítulo 6. Então vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo Consolador. Começa o capítulo falando: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus 11, 28 a 30. Note o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira observação que a gente tem que fazer aqui, que quando o Mestre Jesus fala isso, através das palavras de São Mateus, ele fala: vinde a mim. Então, no primeiro momento, a gente começa a entender que a salvação e o processo de alívio das nossas dores e dos nossos sofrimentos, ele é individual. Jesus não chega para você e fala assim: você fica no seu lugar que eu vou até você. Não, ele fala: vinde a mim, buscai. Buscai a sua salvação, buscai a sua cura, buscai o seu alívio. Então, automaticamente, ele está dizendo que o processo de crescimento moral, o processo de salvação, o processo de busca, ele é individual. Cabe a nós buscarmos. Não vai cair do céu, não vai aparecer sozinho o processo de salvação. Nós temos que nos mover, nós temos que entender primeiro nossa condição limitada de humano e pecador e buscarmos nossa reforma moral através da lei divina. Isso vai ser bastante explorado nesse bate-papo. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu consigo ler os comentários. Então, qualquer participação, qualquer interação, qualquer comentário que vocês achem pertinente ser feito, vocês podem falar que eu vou estar pontuando, certo? Qualquer dúvida que eu saiba responder, se eu não souber responder agora, eu respondo no link depois do Instagram, ok? Mas eu gostaria que fosse mais participativo. Eu gostaria que fosse participativo. Eu não coloco a palavra espírita do púlpito como a verdade absoluta. O conhecimento espírita, ele é compartilhado, ele é feito com várias mãos, né? Mas voltando então, quando Jesus fala vinde a mim, ele está nos dando o caráter individual. Ele está mostrando para a gente que a salvação é individual, que cabe a nós estarmos buscando, ok? E aí ele fala bem assim, que eu vos aliviarei. Essa parte é fundamental para a gente poder entender a natureza da nossa doutrina, para poder entender a natureza da nossa fé. Jesus, em momento nenhum, ele nos promete o fim das nossas dores. Em momento nenhum, Jesus chega e fala assim: ó, eu vou tirar a dor da sua vida.
ele chega e fala assim, ó, ele promete o alívio das nossas dores. Ele vai nos aliviar. Independente da crença, é uma seara um pouco complicada, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas vou me permitir, porque eu estou no meio espírita, entre colegas espíritas. Existem religiões hoje, doutrinas hoje, pastores, pregadores diversos, que pregam o fim das dores, que fala que vai ter um estado divino, que você vai fazer alguma determinada ação e que você vai ter o fim das dores. Note o seguinte, o Espiritismo, na figura do Mestre Jesus nesse momento, nesse texto que a gente está estudando, ele fala em alívio. Alívio é diferente de fim. Até porque a gente começa a entender que o alívio das dores é uma grande coisa. Já é uma coisa fundamental, porque a dor em si já é fundamental. A dor é necessária. A dor é necessária para o nosso crescimento espiritual. A dor é necessária para o nosso crescimento enquanto seres humanos. Então não seria justo o Mestre Jesus falar que vai acabar com as nossas dores, sendo que as nossas dores é um mecanismo de evolução. Ele vai prometer sim um alívio, certo? Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde. É interessante, esse jugo, quando eu falo do meu jugo, eu coloco essa palavra em destaque para a gente entender o primeiro ponto, a necessidade de se estudar obras espíritas com a presença de um dicionário do lado. Lá em 2001, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu entendi jugo de forma errada como julgamento. E aí eu comecei a entender assim, tomai sobre vós o meu julgamento. Ah, tem todo sentido. Jesus está me julgando, está julgando minhas ações. Mas eu entendi depois que julgo nada mais é do que aquele pauzinho que prende o boi no carro do boi. E aí eu comecei a entender que o texto fazia outra diferença. Então fica essa dica aí. Quando a gente for estudar obras espíritas, é interessante a gente ter um dicionáriozinho do lado. Joana de Anjos tem um vocabulário um pouco mais intrínseco, um pouco mais complicado. Então é interessante a gente ter esse vocabulário, ok? Esse dicionário do lado para a gente poder dar uma olhada, dar uma pesquisada. Então quando ele fala bem assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis comigo sobrando e humilde. Bom, uma grande lição. Quando o Mestre Jesus fala que é brando e humilde, quando ele pega, olha só, ele tira o nosso peso, ele está aliviando a nossa dor e ainda assim ele é brando e humilde. E essa é uma grande lição, é um grande aprendizado que nós temos que ter hoje. Porque se o Mestre Jesus está sendo brando e humilde, quem somos nós para não sermos brandos e humildes? Olha só, nós devemos abraçar todos, assim como o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, quando ele fala que ele é brando e humilde, ele está abrindo os braços sobre nós. Automaticamente ele está nos abraçando, nos acolhendo. E aí fica a nossa pergunta. Enquanto espíritas, nós estamos abraçando todos? Nós estamos sendo brandos e humildes conforme o Mestre Jesus nos pede? Nós estamos sendo brandos e humildes conforme o Mestre Jesus nos pede? E aí eu vou falar novamente, nós temos uma tendência, enquanto seres humanos incompletos, imorais, imperfeitos, de fazermos séries de julgamentos. Nós temos uma tendência de julgarmos o nosso próximo. Nós temos uma tendência de avaliarmos o nosso próximo. A partir do momento que senta uma pessoa na nossa frente, nosso primeiro movimento é julgar, é avaliar. Isso acontece em casas espíritas frequentemente, durante o atendimento fraterno, durante palestras, quando a gente está avaliando a postura do palestrante, quando a gente está avaliando condutas morais que não nos cabe respeito, que não nos cabe motivo para estar julgando. Se o Mestre Jesus ele é brando e é humilde, não nos cabe estar julgando ninguém. Então o que acontece? Nós estamos no mês de Setembro Amarelo, nós estamos combatendo suicídio, e a gente ainda assim consegue ser insensível contra nossos irmãos que estão padecendo desse mal. Nós temos a tendência de falar assim, é um problema alheio, é uma coisa pequena, é uma coisa menor. Entendam o seguinte, o Mestre Jesus está nos pedindo humildade, está nos pedindo para ser brandos, está nos pedindo empatia. Até porque quando nós entendermos a nossa função como consoladores, que é o objetivo desse bate-papo hoje, a gente vai entender o porquê da empatia, o porquê que nós temos que ser brandos e humildes. Aí Jesus termina falando, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É o repouso para todas as almas. É suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Nós sabemos que com Jesus, nossa dor é além. Nós sabemos que na presença de Jesus, a nossa dor ela vai estar
de certa forma, no lugar dela de evolução espiritual, mas ela vai ser mais suave. Porque nós vamos ter mecanismos, através da lei da caridade, através da lei do amor, para superar esse mecanismo de dor. Continua falando aqui. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres amados, encontram consolação e a fé no futuro e na confiança da justiça de Deus. Primeiro ponto, todos os sofrimentos. E aí cabe a gente começar a distanciar o sofrimento da natureza humana. O ser humano ele não é feito para sofrer. O ser humano ele sofre devido à amplitude que ele dá à dor que ele sente. Ô Estevam, o prazer vai ser todo meu. Assim que passar, eu estava falando com o Vanusa hoje, assim que passar essa pandemia, a gente vai estar presente aí e o prazer vai ser todo meu. Ok? Mas voltando aqui, o sofrimento ele é inerente à natureza humana a partir do momento que o ser humano, imoralmente imperfeito, ele se dá ao direito de sofrer. O direito de sofrer, ele é uma qualidade que nós temos para poder estar evoluindo. Mas note só, a dor é necessária. A dor é um mecanismo de evolução moral. Eu sou farmacêutico, trabalho no hospital e ai de mim se não fosse a dor. A dor é um mecanismo de escape e de conduta na minha profissão. Eu entendo que o paciente está com dor e através daquela dor consegue conduzir o diagnóstico do colega médico para poder medicar, entrar com o medicamento correto e cessar aquela dor. A dor, até nisso, ela é fundamental. A dor na seara espírita ela é fundamental porque ela vai estar nos espiando de culpas e nos fazendo passar por provas necessárias para a evolução do nosso caráter, para a evolução da nossa conduta. Então a dor ela nada mais é do que degraus para poder nos elevar moralmente, nos colocar no patamar que nós necessitamos estar. Mas o sofrimento é diferente. Sofrer é uma opção nossa. A partir do momento que nós amplificamos a dor, a partir do momento que nós entendemos que a dor é necessária, fundamental e que nós vamos passar, porque toda dor é passageira perante o amor de Deus, nós começamos a entender que o sofrimento é irrelevante. Que nós não podemos sofrer. Belchior fala, nós não podemos sofrer no ano passado. E quantos nós aqui sofremos no ano passado? Por coisas antigas, por coisas pregressas. Quantos nós chegamos a um ponto de viver uma vida cheia de travas, cheia de impactos, cheia de empecilhos, uma vez que nós não libertamos da nossa capacidade inerente de apenas sentir a dor necessária. Esqueçam o sofrimento, nós não somos feitos para sofrer. A inteligência suprema, a bondade suprema, não coloca os seus filhos para sofrer. A justiça divina cobra os nossos erros, cobra nossos defeitos e premia nossos acertos. Porém, sofrimento, a partir de agora, no canto dele. Dor necessária, fundamental. Aprendamos com a dor e através dela teremos nosso crescimento. Mas sofrimento, não. Não nos permitamos, não podemos mais nos permitir sofrer. A justiça de Deus, ela é livre, ela é perfeita, através de dois mecanismos. Através dos mecanismos do livre-arbítrio e da reencarnação. Eu estava conversando semana passada sobre a questão da reencarnação, e a pessoa falou assim, então já que eu tenho uma vida, eu sei que eu vou viver de novo, eu posso errar tudo nessa vida, pelo contrário. O livre-arbítrio diz que você pode fazer isso. A reencarnação fala exatamente o oposto. A reencarnação é uma forma da justiça divina estar cobrando de você seus débitos. Então não viva desgarrado nessa vida. Porque a justiça divina, ela cobra através de quê? Através das dores. Através das dores necessárias. Mas esqueça novamente, sofrimento é desnecessário. Deus entrega a você a sua trajetória. Olha que coisa perfeita. A justiça divina ela é tão maravilhosa que ele entrega a você a sua trajetória. E quando a gente fala bem assim, a fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, é justamente isso que o Mestre Jesus está nos falando. Olha só, a gente chega aqui hoje e a gente, por exemplo, encara uma pessoa que decide colocar fim à sua própria vida e fala, nesse momento eu vou tirar minha vida porque minha vida não tem mais sentido.
O seu futuro ainda não chegou, abençoado. O seu futuro ainda não chegou, meu amigo. O seu futuro está na sua trajetória. Passe pelas suas dores e seu futuro será justo. Passe pelas suas dores e seu futuro será justo. Mas enfrente as suas dores. Entenda que é um mecanismo necessário. Mas confie também na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Ele preparou algo grande para você, junto com você. Foi preparado junto com você esse algo grande. Desde que você confie e entenda na fé da justiça divina e que nossa fé e todos os sofrimentos, ele vem para o futuro. Todos os sofrimentos, eles estão misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, eles lapidam a nossa personalidade para a justiça futura. Agora vamos lá. Aí começa a ficar um pouquinho mais denso. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João. Então vamos lá, vamos desmembrar esse parágrafo aqui que é importante para a gente começar a entender. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí a gente está em 18 aqui agora nesse momento. Nós estamos em 18, comigo 19, e eu vou fazer uma afirmação. Quantos dos nossos 19, quantos guardam os mandamentos? Como nós guardamos os mandamentos? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí, nós guardamos os mandamentos? Nós estamos dando orgulho ao nosso Pai a respeito disso? Ao pedido dele, guardando nossos mandamentos. E a resposta, pelo menos a minha, é não. Enquanto ser humano limitado, eu tenho certeza que eu ainda posso fazer muito mais. Mas meu processo de evolução é lento. Meu processo de evolução é passo a passo. Eu caminho para isso. Mas eu tenho certeza que eu posso fazer muito mais. Aí fica a reflexão para a gente poder saber se nós podemos todos fazermos mais individualmente e se em conjunto nós podemos fazer mais ainda. A conversão, ela se dá pelo exemplo e a manutenção se dá pela vigilância. Não adianta nada a gente estar aqui fazendo uma palestra, pregando o amor divino, pregando o amor de Deus, pregando os mandamentos, pregando que nós somos o Consolador prometido e nossas atitudes não funcionarem dessa forma. É muito difícil guardar os mandamentos, com certeza. Mas, como eu estou falando, é pela vigilância. É um passo após passo, é trabalho de formiguinha, devagarzinho. Ninguém aqui está almejando guardar os mandamentos como o próprio Cristo. O Cristo é o Cristo. É o exemplo, é a perfeição. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos imperfeitos. Porém, a nossa meta de vida enquanto espíritas é estarmos nos aproximando do exemplo moral do Cristo. E isso a gente tem que tentar fazer. É nosso compromisso perante a doutrina. E ele vos enviará o Consolador. Olha só. Quando eu falo assim que o meu Pai nos enviará o Consolador, aí que agora começa. Quem é esse Consolador? O que é esse Consolador? Nossa doutrina espírita. Nós somos os Consoladores prometidos. Enquanto espiritismo, enquanto espírita, enquanto casa espírita, enquanto ser humano estudioso da doutrina espírita, nós somos os Consoladores prometidos. É isso aí, cara. Através do mergulho interior, a gente começa a entender que nossa função aqui é nossa função, nosso start é estar fazendo, através dos mandamentos do amor, através da lei de Cristo, o start para poder ser o Consolador prometido. Eu não lembro a pergunta, se não me engano, é a pergunta 101, quando Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Cristo. E os espíritos falam assim, na nossa consciência. Pronto, resumiu. Não está no Sermão da Montanha, não está no Evangelho, não está na Bíblia, está na nossa consciência. E através da nossa consciência a gente desenvolve um mecanismo chamado empatia, que a gente se coloca no lugar do outro e a gente pensa, o que eu faço é o necessário? O que eu faço é o certo?
Eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo com ele. Através do mecanismo da empatia, a gente pode estar diariamente crescendo no mecanismo do amor. Mas vamos lá. O Espírito, o Consolador prometido, a fim que fique convosco. Aí quando eu falo que, novamente, eu não quero estar comparando religiões, mas que a nossa doutrina ela é consoladora prometida, eu não estou colocando de forma pretensiosa. Pelo contrário, eu estou nos trazendo a responsabilidade de entender o nosso ponto nisso aqui. Nós somos os consoladores prometidos. Nós somos os consoladores prometidos. Através dessa afirmação, nós temos que entender que a nossa conduta agora é a de consolo, é a de gratidão, é a de respeito, é a de amor ao próximo, para poder justamente estar trazendo a quem necessita essa capacidade de consolo, essa capacidade de respeito. Porque senão não funciona. Senão não funciona. E aí falam do Espírito da Verdade. Não vou entrar nessa seara do Espírito da Verdade. É uma seara complicada, é uma seara que não tem consensos. Eu já ouvi que era um conjunto de espíritos. Eu já ouvi que era o próprio Mestre Jesus. Eu já ouvi que era João Batista. Eu não vou entrar nessa seara. Pelo amor de Deus, não quero. É um assunto indigesto, é um assunto indelicado, é um assunto que existem correntes. Vamos continuar falando do Consolador, que para mim é muito mais prático e a gente não vai estar levantando debates. Mas entenda o seguinte, quando Jesus fala, novamente, da questão do Espírito da Verdade e do Consolador, é isso aí, nós somos co-criadores, Ricardo, exatamente, nossa postura é a cocriação. E a partir do momento que nós agora, olha só a nossa responsabilidade, quando eu falo que não é pretensão, é responsabilidade, nós identificamos como espíritas e nós temos acesso a esse conhecimento que nós somos os consoladores prometidos, as nossas ações, as nossas cocriações são maiores ainda. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que eu sou homem, eu falo como um homem e ajo como um homem. Antes eu me via em partes, porém agora no espelho eu me vejo em partes a partes. Jesus, quando veio, ele falava por parábolas. Ele falava exatamente o conhecimento necessário para aquelas pessoas, naquele grau de instrução daquele momento, tivessem acesso. Então, quando ele contava histórias, quando ele contava parábolas, ele estava tentando tornar o linguajar dele e a forma como ele se fazia acessível mais fácil para as pessoas do entendimento. Jesus poderia chegar lá e falar que através da manipulação do campo magnético ele traria uma troca de energia, de fluidos energéticos através do perispírito, que poderia estar... Mas não. Ele prefere falar que ele vai lá e abençoa a pessoa. Exatamente, é a lei do progresso. Ele abençoa a pessoa. Então, note o seguinte, quando ele fala que vai ensinar a todas as coisas e recordar tudo o que vos tenho dito. Essa parte é fundamental para a gente entender e para a gente agora tomar um tapa no rosto. Será necessário que após a passagem do Mestre Jesus aqui, nós sabemos da passagem do Mestre Jesus aqui. Está tudo muito bem catalogado, tudo muito bem documentado e tudo muito bem acessível para quem quiser estudar. Vai ser necessário alguém voltar, o Consolador prometido, nos recordar o que já tenha sido dito? Será que nós estamos num grau de involução espiritual momentânea que nós precisamos ser recordados do ensinamento do Mestre Jesus? Ou será que está faltando justamente colocar esse ensinamento em prática? Porque esse é um ponto de reflexão fundamental. Ensinar o que ainda não tenha sido ensinado, beleza, não tem problema. Algumas coisas ficaram no véu do desconhecimento de forma proposital, vai ser falado aqui também. Mas será necessário que a gente vai ter que novamente presenciar, recordar o que já tenha sido dito? Enquanto nós, consoladores espíritas, cadê nosso estudo a respeito disso? O que nós estamos fazendo a respeito disso? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. A lei. E onde está escrita a lei? Na consciência. O Espírito da verdade está nos chamando, enquanto consoladores prometidos, para observar a lei que está em nossa consciência.
que está em nosso alcance? Óbvio, óbvio. Através de quê? Através do amor, através da empatia, da gratidão e da nossa consciência. E aí, nesse ponto, a gente começa a entender, e eu tenho que citar aqui uma figura que ultimamente, infelizmente, está se colocando bastante atual, que é a figura do espírita não praticante. E eu grifei aqui nas minhas anotações uma coisa que eu não poderia deixar de falar. E aí a gente vai pisar um pouco no nosso calo, porque, segundo Sócrates, né, através da reflexão interna e da desconstrução dos nossos padrões, a gente chega no padrão fundamental. E o espírita não praticante é aquela figura do espírita que bate no peito e fala que é espírita por prazer. Não, sou espírita. Mas está praticando, irmão? Mas você está praticando a lei do amor, está praticando a lei da caridade? Como é você com o próximo? Fazer uma pergunta fundamental. Como é que você trata um gari? Como é que você trata um garçom? Como é que você trata profissões que você, nesse momento, julga desnecessária? Ou se julga superior porque você tem um status maior? É isso que é ser espírita? É ser espírita sem praticar a lei do amor, sem praticar a lei da caridade, sem praticar a lei do respeito? É isso que é ser espírita? Então a figura do espírita não praticante, ela pode ser um pouquinho mais englobada. A gente tem nos centros que a gente frequenta as pessoas que participam. Elas pagam a sopa. Não, quanto é? Me diz aí. Não, eu vou dar 10 cestas básicas. Eu vou estar doando na campanha da agasalho, uma roupa lá da minha patroa lá, que está lá em casa jogada lá. Mas chega amanhã e vira a cara para uma pessoa que só está precisando de um bom dia. Eu já mostrei isso para pessoas próximas de mim algumas vezes. Eu estava em alguns lugares e eu mostrava para a pessoa que estava comigo e falava assim, quer ver rapidinho como é que funciona a lei do bom dia. Pega uma pessoa que você julga que é invisível. Uma pessoa que está ali, que você não tinha notado, porque aquela pessoa está num trabalho tão introspectivo e ela se sujeita a isso, infelizmente, a achar que é invisível. Dá um bom dia para aquela pessoa. Chega a pessoa e fala, bom dia, meu irmão. Bom dia. Só isso. Aquilo ali modifica o dia da pessoa a ponto de, daquele exato momento do bom dia, ela te devolve dando risada, ela te devolve dando um abraço. E é só um bom dia. E aí eu vou perguntar para o espírita não praticante, de que adianta a gente estar no centro, a gente está lá pregando, escutando, dando passe, participando da mediúnica, e a gente não sabe dar um bom dia. E a gente não sabe dar um abraço. A gente não sabe chegar para um primo nosso, para um irmão nosso e falar eu te amo. Para um amigo nosso. Porque a sociedade é preconceituosa. Nossa, você ama. O poder do amor. O poder da transformação do amor. E da expressão do amor. É fundamental. E nunca estivemos precisando tanto quanto estamos agora. Nunca. Precisamos muito de amor, de afeto, de paz, de acolhimento, de consolo. De consolo. Nós estamos vivendo uma pandemia onde, infelizmente, até torcida tem. Torcida para o vírus e torcida contra o vírus. Tomara que tenha vacina, tomara que não tenha vacina. E no meio disso, pessoas estão desencarnando. E eu pergunto, como é que está nosso consolo a respeito disso? Nós estamos consolando, nós estamos levando conhecimento, nós estamos abraçando os que ficaram, que perderam os parentes. Não é abraçando fisicamente, não. Mas chegando para a pessoa e falando assim, meu irmão, você não está sozinho, eu estou do seu lado, porque eu sou o consolador prometido, eu tenho um conhecimento da doutrina. E eu vim trazer o conhecimento de Cristo para você. Empatia, respeito, consideração, afetividade. São palavras que não deveriam cair em desuso igual estão caindo hoje. Mas estão caindo. Infelizmente é isso. Nós vivemos num momento que eu fico brincando que a caixa de Pandora foi aberta no mundo. E nós estamos fazendo o que para colocar o mal de volta? Propagando? Não, nós somos espíritas. De forma nenhuma nós podemos propagar. Pelo contrário, nós somos os consoladores. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala-se em figuras nem alegorias. Levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa frase é perfeita. Atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Primeiro, vamos lá. Vem trazer o véu deixado sobre certos mistérios. Todo mundo que assistiu Kardec, ou que leu a biografia de Kardec, ou que conhece a vida de Kardec, sabe que o nobre professor, ele desenvolveu um método científico e que ele saiu perguntando para diversos espíritos em diversos pontos
da França, a mesma pergunta, e obteve a mesma resposta, e ele, através do ceticismo dele, ele conseguiu enxergar o fenômeno das mesas, mas ele descartou todo o irracional para chegar no racional. Isso é fundamental enquanto espíritas. Enquanto nós espíritas, nós temos que desencanar do caráter mágico que a sociedade insiste em nos atribuir. Quando você fala que é espírita, quando você fala que você é médium, você no primeiro momento você tem que lutar com o instinto da pessoa de você virar um motivo de chacota. Da pessoa chegar e falar assim, então tá bom, então incorpora aí, vai. Eu quero ver você incorporar aí. Escreve uma carta para mim aí, me diz os 6 números da Mega Sena. Triste isso. Mas isso também se dá devido ao caráter que alguns colegas nossos espíritas também dão à doutrina. Infelizmente a gente paga um preço por outros. Porém, nós temos que entender o seguinte, a nossa função é sempre estarmos aqui para divulgarmos o conhecimento. O conhecimento, ele é universal, porém o conhecimento é fato. Opiniões são opiniões, conhecimento é fato. E a doutrina espírita, ela é baseada no puro conhecimento. E aí, quando o Espiritismo fala que vem atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, essa parte é fundamental. E foi essa parte lá em 2001 que caiu a minha ficha, que eu não queria mais sair daqui, que eu queria continuar, que eu queria estudar. Causa justa e fim útil a todas as dores. Note o seguinte, fim não é final, é fim de finalidade. Então nós entendemos que nós temos a causa justa. As dores, elas podem ser, conforme também nos diz no Evangelho, dores anteriores, de vidas pregressas e de vidas atuais. Causas atuais das dores e causas pregressas das dores. Causas pregressas das dores, nós fizemos algumas atitudes em encarnações passadas que nós temos que estar nesse momento espiando, pois ainda estamos num plano de provas e expiações. E causas atuais são as nossas atitudes através da lei do retorno que nos são cobradas. Mas quando fala que é o fim útil, eu comecei a entender que o motivo da gente sofrer é o crescimento do nosso caráter. E olha só, eu usei a palavra sofrimento. Porque no primeiro momento eu sofria. No primeiro momento eu absorvia a dor dentro de mim e achava que aquilo ali era incurável, era imutável e eu sofria. Mas aí, quando eu fui para o Espiritismo voltado no contexto de dor, eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a perguntar, muito curioso que eu era, comecei a perguntar, e Ricardo, que está presente aí, foi uma das pessoas que eu perguntei, o porquê disso tudo. E aí começaram a me falar, não, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, tudo é reflexo do que você faz, tudo é reflexo das suas atitudes, tudo é reflexo da forma como você pensa, tudo é reflexo da sua energia, tudo é reflexo da forma como você interage com o mundo, tudo é reflexo da forma como você interage com as pessoas. E eu comecei a entender que a mudança estava dentro de mim. Eu comecei a entender que somente mudando a minha frequência energética, a minha atitude com as pessoas, o meu positivismo, o meu otimismo perante os problemas atuais, que eu ia conseguir estar fazendo esse tipo de mudança. E esse tipo de mudança, acredite, ela é externa, ela espalha para outras pessoas. Porque não tem nada pior do que você acordar e trabalhar e estar do lado de uma pessoa pessimista e aí fala, bom dia, e a pessoa, bom dia por quê? Não, bom dia porque a gente vai fazer ser bom. A dor é uma bênção aos seus filhos eleitos, o sofrimento é a escolha. Justamente isso que eu estou falando da palestra toda, cara. Exatamente essa frase que resume tudo. A dor é uma bênção. A dor tem que ser agradecida. Que bom que eu posso estar passando por isso para poder estar melhorando o meu caráter. Sou muito grato, entendo, aceito, respeito. Agora, o sofrimento é uma opção minha. Eu opto por não sofrer. Eu opto por não sofrer, eu opto por não me preocupar. É o primeiro momento, a gente opta por não sofrer. A gente passou por tanta coisa na vida que a gente chega a um ponto que a gente só quer viver, né? A gente quer seguir o conhecimento, a gente quer seguir o fluxo, a gente quer seguir a vida propagando amor, emanando amor. Essa parte do sofrimento é um pouco desgastante, não funciona. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutualmente. Mortos e vivos se ajudando. Nossa, está acontecendo agora, nesse momento. Toda palestra espírita
ela conta com uma equipe de trabalhadores espirituais muito grande dando suporte, seja desde o momento que a gente se propõe a fazer isso e que se propõe a estudar até o momento que a gente está aqui sobre influência. Porque quando a gente chega aqui e senta, a gente pede ajuda, a gente pede influência, a gente pede caminhos, conduções, a gente pede para ser guiado nesse processo. E existe interação entre mortos-vivos no campo do conhecimento? Existe, existe, existe sim. Mas não existe a morte. Nossa, não existe a morte. Então fica mais leve ainda, porque a interação entre almas, entre espíritos, fora do conceito encarnado e fora do conceito desencarnado. Então, a partir de agora, nós não temos mais irmãos mortos, nós não temos mais irmãos vivos, nós não temos mais irmãos encarnados e desencarnados, nós temos apenas irmãos. Seja a situação que se encontra, nós temos apenas irmãos. E nós estamos abertos para a influência benéfica desses irmãos, desde que nossa energia vibre positivamente. Desde que nós entendamos que nossa energia vibre positivamente de forma que esse tipo de energia nos conduza, nos atraia. Esse tipo de conhecimento nos atraia. É assim que funciona, não tem como ser de outra forma. A interação entre mortos e vivos é uma realidade. Seja através da intuição, seja através do pressentimento, seja através do sonho, seja através do desmembramento que você desmembra e vai ali. Não, é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Essa influência é direta na nossa vida. Porque não existe a morte. Não existe a morte. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizaram. Perfeito, somos todos um. Perfeito, não existe mais encarnado, desencarnado. Existem irmãos. E existe energia positiva que atrai energia positiva. Amai-vos, primeiro mandamento. E eu sou um paranoico pelo amor. Minha primeira palestra que eu dei no Espiritismo foi sobre amor. Eu pedi para falar sobre amor, porque tá lá. E no final, tudo se resume a amai-vos uns aos outros. Se você ama, você respeita, você não comete excessos, você não peca contra aquela pessoa, porque você ama. E o amor é verdadeiro, é puro. Deus é amor. E a essência do ser humano é voltar para esse amor, voltar para o amor de Deus. Isso é fato. Isso não tem como negar. E o segundo mandamento é instruí-vos. Aí a gente vai começar a conversar. Instruí-vos. A televisão nos deixou burro, muito burro demais, já diria Titãs. A gente chega do trabalho cansado, a gente chega, liga na Sky, 200 e tantos canais a cabo, e não pega um livro, a gente não pega até o próprio celular para estar estudando, não. A gente naquele momento ali, a gente teve um dia cansado, a gente quer um pouco de futilidade. Concordo, entendo, necessário. Mas até quanto? Até que ponto? Quando que a gente chega e pegou um livro doutrinário para ler, um livro para ler, um livro para estudar? Quando que a gente faz isso? E olha só, quando eu falo que a gente está o livro estudando através do livro, não precisa ser através do livro, não. Conhecimento se passa de pessoa em pessoa, de boca a boca, de pessoas a pessoas. Converse com o seu próximo, converse com sua esposa, converse com seu filho, converse com quem está do seu lado. O celular está tornando o sofá enorme. Quebre essa distância. Escutem as pessoas que estão perto de você, que estão em volta de você. Los Hermanos fala, tira o som dessa TV que é para a gente conversar. Converse. Porque o conhecimento também se dá dessa forma. Pergunte como foi o dia. Mostre que você se importa. Esteja presente. O dia passa, o tempo passa, a previsão do tempo é que ele está passando. E nós não estamos vivendo as vidas das pessoas que nos cercam. Porque nós estamos muito ocupados através de uma tela, vivendo a nossa. Vamos lá. No cristianismo encontra todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizam. A justiça divina, ela é perfeita. Jesus não julga ninguém. Nós julgamos a nós mesmos. Se existe algum erro na justiça divina, ela é atribuída às pessoas que praticam, em nome da justiça divina, a justiça divina, que não é a justiça divina. Note o seguinte, todos os erros e todos os defeitos colocados na justiça divina são da natureza humana nela inerente.
a gente fala do líder religioso pedófilo, a gente fala do líder religioso que desvia dinheiro, a gente fala do líder religioso que comete crimes contra a castidade, que estupra, que mata. Mas note só, nós estamos falando dos líderes religiosos. Em momento nenhum podemos deixar a confusão mental de achar que isso é a religião. A justiça divina, ela é fundamental, plena e íntegra. Não tem outra forma de encarar a justiça divina. Só que as pessoas que nela se apossam, infelizmente, afastam os demais da justiça. A gente tem aquela tendência a falar assim, não vou lá no centro não, porque fulano de tal é imoral, é impuro, não sei o quê. Quem perde com isso é você, irmão. Porque lá no começo Jesus fala, vinde a mim. Vai você. Esquece o que o outro faz. Vai você. A reforma moral é individual. A reforma para se tornar o consolador é individual. A justiça divina é individual. Você vai ser julgado pelo que você faz. Não pelo que o rapaz está fazendo. Pelo que o rapaz está fazendo, deixa que ele mesmo vai se julgar depois. Nem o próprio Cristo julga ele. Ele vai se julgar. Só que a gente vive num mundo que o nosso Deus, que nos fez passado desde criança, ele é punitivo. A criança vai pegar um biscoito e a mãe fala assim, não pega o biscoito não, porque Deus está vendo. Deus castiga. E aí embute na cabeça da gente um Deus punitivo, um Deus vingativo. E note o seguinte, a justiça divina, olha bem o que eu estou falando, a justiça divina em momento nenhum ela é punitiva. Pelo contrário, a justiça divina ela é pedagógica. A justiça divina ela nos ensina. Ela não nos pune. Até quando você acha que está sendo punido. Porque Deus não pode punir, não pode a suprema inteligência punir uma coisa que não é inteligente como ele. Ele ensina. A suprema inteligência, ela ensina. E eu vou tentar explicar isso através de uma citação de uma cultura pop. Existe uma série na Netflix, e desculpa eu estar citando isso na palestra espírita, mas eu acho que essa série tem momentos que são fundamentais para a gente poder entender a natureza humana, que é Lúcifer. E é tratado um anjo que caiu do céu, é bem estereotipado, não tem nada a ver com a figura a figura geocatólica do diabo, não, nada disso. Mas ele tem uma frase que é genial, que ele fala que a pessoa fala assim, porque você embutiu em mim o pecado, o medo e o erro. E ele fala assim, eu não embuto em ninguém nada. Você é a projeção do que você deseja, do que você quer. E ele dá o exemplo, ele fala assim, quer dizer então que se você quer tomar o lugar do seu chefe no trabalho, você me procura buscando isso, eu te dou o que você quer. Mas você sabe que seu chefe vai ser prejudicado nisso. Você sabe que alguém vai perder alguma coisa, mas você quer. Então assuma o que você quer. O erro é seu. O erro é seu. E ele fala a segunda coisa, que no inferno não tem porta. Nós estamos presos aos nossos próprios pecados e aos nossos próprios vícios. E nós não saímos de lá por comodismo, porque nós queremos viver no pecado e nós queremos viver no nosso vício. E é justamente isso que o Ricardo está falando aqui, o amor liberta. Só o amor liberta. O amor liberta dos nossos pecados e dos nossos vícios. Onde está o amor? Na nossa consciência. O que é o amor? É a lei divina. É assim que funciona. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Todas as origens humanas, os erros que nelas se enraizaram. Aí vamos voltar. Você se pune o tempo todo. E você se pune até na felicidade, sabia? É impressionante o mecanismo de autossabotagem que a gente tem. Através desse raciocínio a gente vai encerrar nosso bate-papo hoje. Parem para pensar. Vocês estão extremamente felizes. Vocês conseguiram ter uma realização profissional que vocês queriam. Vocês conseguiram entregar o TCC. Vocês conseguiram se formar. Vocês pagaram aquela dívida que infelizmente está te calejando. E você conseguiu se libertar disso. E aquela dor foi embora. E você não consegue se aproveitar e se permitir você passar por aquilo ali de forma vencedora. A gente se sabota. A gente começa a falar assim, não, passou essa dor, mas tem alguma coisa errada, porque minha vida nunca foi de dar tão certo assim. Alguma coisa vai acontecer.
Algum erro vai acontecer daqui para frente e eu tenho não, porque eu tenho que viver em sofrimento. Eu tenho que viver em dor. Não, não. Você pode ter espiado, você pode ter passado. Você pode ter colocado um fim naquele momento e ter subido um degrau na sua evolução. Permita-se comemorar suas pequenas conquistas. Sejam elas materiais ou, mais importantes, sejam elas morais. Entenda-se que ninguém é feito para sofrer. Repetindo, o nosso Deus é feito de amor. E não pode algo feito de amor buscar o sofrimento. Pelo contrário, ele busca a cura através do amor. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é perdão. O nosso Deus, ele é respeito. O nosso Deus é empatia. E nós, como consoladores prometidos, temos a nossa missão, enquanto espíritas praticantes que somos, de estar levando essa mensagem. De estar mostrando ao mundo que o amor cura. Que o amor vai salvar o mundo. Que a empatia, a caridade, a devoção, o afeto vai salvar o mundo. Só depende de nós. Esse conhecimento está dentro da gente. Porque Deus fez o Filho à semelhança. E nós somos amor também. De que basta o conhecimento, como o Ricardo colocou, sem o amor? De que basta? O amor é o reloginho que move o mundo. O amor é o relógio que vai nos colocar, enquanto humanidade, conectados de tal forma que o processo de transformação vai começar. Emmanuel, ele não fala no livro Perante Jesus, que 50% da cura vem da aceitação e 50% vem com o tempo. E ele nos diz um processo interessante de recuperação espiritual, que você vem determinado a sofrer determinada dor. Só que você consegue, a determinado tempo, emanar tanto amor, tanta paz, tanta energia positiva, que a espiritualidade cessa aquele processo de dor em você. E ela te dá um crédito. E ela começa a entender que naquele momento ali, virou a chave. E que naquele momento, o filho não é feito para sofrer, porque nós não somos feitos para sofrer. Nós somos feitos para poder aprender. Novamente, a justiça divina, ela é pedagógica. Ela não é punitiva. O Deus romano, eu também te amo. Que bonitinho. O Deus, ele não pune. Não pune. O Deus ensina. É através dessas palavras que eu quero deixar a reflexão final para a gente. Esqueçam tudo que eu falei hoje. Só não esqueçam do amor. O amor fica. Desses todos permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é maior. Enquanto consoladores prometidos que nós somos, enquanto difusores da mensagem do Mestre Jesus, ame. Mas ame seu próximo como ama a si mesmo. Ame seu próximo de forma que você se reconheça nele. E ame seu próximo de forma que você se reconheça nele e se respeite nele. Ame a si mesmo. O alto amor é fundamental. O alto amor é respeito. O alto amor é ajuda. Ame a si mesmo. E através do processo de você amar a si mesmo, o respeito vem. E através do respeito, a humanidade vai ser salva. Através do amor, a humanidade vai ser salva. Que a paz de Cristo permaneça entre nós. Que o amor de Cristo esteja sempre presente entre nós. Eu gostaria de terminar essa oração rezando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O amor de Cristo, sempre presente em nossos corações. Muito obrigado por tudo. Estou disponível. Vanusa, muito obrigado pelo convite. Será um prazer estar presente com vocês. Aceitei já o convite que você me fez de tarde. Será um prazer estar presente com vocês a partir do momento que essa loucura terminar. Meu irmão Ricardo, muito obrigado pelas dicas, pela ajuda que você fez na palestra. A todos que estão presentes, muito obrigado. A espiritualidade que se fez presente,
Muito obrigado, porque sem vocês também todas as palavras partem da espiritualidade. O palestrante, ele só é um facilitador, ele só está aqui de forma de facilitador. Mas a verdadeira lição, a verdadeira palavra sempre vem deles, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe.